a volta de Jesus, e a restauração de Israel. O cumprimento da promessa da terra para sempre. Quando Jesus voltar, será cumprida a promessa da terra para sempre. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Jeremias 7:7. Inicialmente, vamos entender como foi que Deus prometeu a terra para sempre. A promessa da terra para sempre está relacionada com Abraão, que habitava na Mesopotâmia, de onde Deus o chamou. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Atos 7:2-3. Assim, Deus prometeu a terra para sempre, a Abraão e os seus descendentes. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e à tua descendência, para sempre. Gênesis 13:15. É importante destacar que a promessa da terra para sempre foi feita pela justiça da fé, antes da lei. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Romanos 4:13. Isto porque Abraão obedeceu à chamada de Deus, pela fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. E Deus justificou Abraão pela sua fé. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Gálatas 3:6. Embora Deus tenha prometido a terra pela justiça da fé, os descendentes de Abraão a possuíram pela lei. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes, e entreis, e ocupeis a terra que passais a possuir. Deuteronômio 11:8. Entretanto, a lei veio 430 anos depois da promessa da terra feita pela justiça da fé, e a lei não a invalidou. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a abolir a promessa. Gálatas 3:17. Sendo assim, só se pode herdar a terra, pela justiça da fé. Porque, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé vã e a promessa é aniquilada. Romanos 4:14. A partir da nova aliança da lei, o homem passou a ser justificado pela fé. E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Atos 13:39. É, pela justiça da fé, Deus confirmou a herança da terra para sempre. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Romanos 4:16. Os israelitas são os herdeiros legítimos da terra, pois eles são os descendentes natural de Abraão. São hebreus. Também eu. São israelitas. Também eu. São descendência de Abraão. Também eu. Segundo Coríntios 11:22. Porém, os israelitas não foram justificados pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Romanos 9:31-32. Sendo assim, os israelitas só poderão herdar a terra, na nova aliança da lei, quando forem justificados pela fé. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Isaías 60:21. Os gentios não eram descendentes natural de Abraão, e não podiam herdar a terra. Entretanto, Deus prometeu abençoar em Abraão os gentios, pela justiça da fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Gálatas 3:8. Os gentios, que creem em Jesus, são justificados pela fé. Que diremos, pois? Que os gentios, que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça. Sim, mas a justiça que é pela fé. Romanos 9:30. E pela justiça da fé em Cristo, a bênção de Abraão chegou aos gentios.
de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Gálatas 3, 9. Portanto, os gentios em Cristo, são também, descendentes de Abraão, e herdeiros da terra. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3, 29. Embora Deus tenha prometido a terra para sempre, Abraão, e os seus descendentes, habitaram nela provisoriamente. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Hebreus 11, 9. Entretanto, Deus disse que ainda vai cumprir a promessa da terra para sempre. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria posse dela, e depois dele, a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Atos 7, 5. Textos que comprovam que a promessa da terra para sempre será cumprida. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Salmos 37, 11. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, 5. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Salmos 37, 9. A causa do não cumprimento da promessa da terra para sempre é a morte. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus 11, 13. Sendo que para cumprir a promessa da terra Deus disse que vai ressuscitá-los. Portanto profetiza, e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ezequiel 37, 12. Quando Jesus voltar, vai acontecer a primeira ressurreição. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 16. Abraão e seus descendentes serão ressuscitados. E, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Mateus 22, 31-32. Na ressurreição, o corpo mortal será revestido de mortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, 54. Assim, na imortalidade, Deus vai cumprir de fato a promessa da terra para sempre. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. Ezequiel 37, 25.